Senhor, trazer um tempo novo, trazer um renovo para as famílias, curar, Senhor, toda dor, toda angústia dos lares. Traz, Senhor, de volta os filhos que saíram da tua presença. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Visita os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, visita, Pai, cada família que ouve o som da minha voz aqui deste bairro. Em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor. Traz, Senhor, um tempo novo para cada lar. Senhor, tira da enfermidade, tira da depressão, tira da ansiedade, da angústia. Ah, Senhor, aqueles que estão desempregados, Pai, abre portas de emprego. Aqueles que estão necessitados de ouvir uma palavra, que hoje eles possam ouvir a palavra vinda do teu trono. Ah, Pai, obrigada por essa noite. Obrigada por tudo que tu és. Obrigada por tudo que tu tens feito. Ah, Senhor, obrigada por tudo que tu vais fazer. Em nome de Jesus, abençoa a vida do meu esposo. Abençoa a vida da minha filha, Senhor. Cobre o meu lar com teu sangue. Coloca um muro ao redor. Obrigada, Senhor, pelo grande livramento que o Senhor deu para meu esposo no seu trabalho, Pai. Obrigada pelo grande livramento que o Senhor também tem dado nessa rota de avião, Pai. Em nome de Jesus, que esse avião que pegou fogo não caiu em nenhuma casa. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor deu livramento. Obrigada porque o Senhor tem cuidado. O Senhor tem restaurado cada família. Abençoa, Senhor, a vida dos meus pais. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da minha sogra, dos meus cunhados, dos meus primos, meus sobrinhos netos. Em nome de Jesus, meus irmãos, abençoa, Senhor, cada um deles. E eu sei que o Senhor que tem guardado, porque eu não sou nada, eu apenas abro a minha boca e coloco eles diante de ti. E eu sei que é o Senhor quem tem guardado. Abençoa Elizabeth, abençoa a vida das suas filhas, seu filho. Em nome de Jesus, abençoa a vida da sua mãe, seu irmão. Abençoa toda a sua família. Guarda essa família. Brinda, Senhor. Brinda essas famílias. Abençoa, Senhor, a vida do presbítero, a presbítera Adriana, a presbítera Alex. Eu não sei porque eles não estão aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, eles. Em nome de Jesus, supra as necessidades. Senhor, abençoa, Senhor, este lar. Senhor, obrigada por tudo que tu és. Tudo que tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Boa noite a todos que me assistem, boa noite a todos que estão aqui, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje é culto de transmissão do culto de Santa Ceia do Senhor, sejam todos bem-vindos. E olha, amados, eu quero fazer um convite já, vou aproveitar já e iniciar com um convite, né? Hoje nós temos o culto aqui, amanhã teremos novamente, que amanhã teremos nosso culto mensal de mulheres guerreiras. Estará ministrando a palavra a Bispa Amanda, uma abençoada de Deus, que vai estar aqui nos ajudando amanhã ministrando a palavra. Venha, você é nossa convidada. Ai, apóstola, perguntam sempre para mim, né? Pode vir homem? Pode, amados. É um culto de mulheres guerreiras, mas às vezes tem maridos que vêm acompanhar as esposas, algum filho que vem acompanhar a mãe, ou vem alguém que vem ouvir uma palavra. Venha para ser ministrada ou ministrado em nome de Jesus. Esse culto é uma grande bênção, eu já faço ele desde a inauguração da igreja. Acredito que é o nosso culto que tem mais público, né? Mas amém, glória a Deus por esse motivo, é uma grande bênção. E na quinta-feira nós continuaremos a nossa campanha das águas purificadoras. Quinta-feira eu ministrei a palavra. Acredito que você que assistiu foi grandemente abençoado. Quinta-feira que vem a pastora Carla Herculano estará ministrando a palavra. Em nome de Jesus, será uma grande bênção também. Venham todos, será uma bênção. Traga uma garrafinha de água para nós ungirmos. Se você não tiver a garrafinha,
Nós temos aqui umas águas que nós compramos e eu creio que o Senhor vai te abençoar do mesmo jeito. Ai, quanto paga por isso? Nada, nós não estamos vendendo água. Nós não estamos vendendo nada nesse altar. Amados, esse altar é santo. Aqui nós não vendemos nada. Aqui nós não falamos de política, aqui nós não fazemos comércio. Em nome de Jesus, nós ministramos a palavra. Quando nós ministramos sobre dízimos e ofertas, é diferente. Mas eu quero falar para você que venha nos visitar. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Vocês todos, de todos os lugares do mundo que me assistem. E glória a Deus que tem assistido, tem acompanhado os Insights Apóstolo no Facebook. E eu posso dizer para vocês que tem muitos países que não entraria o Evangelho e está entrando a ministração da Missão Apostólica Church, como por exemplo Paquistão, Marrocos, porque nós temos brasileiros que estão nesses lugares, né? Às vezes passando pelo Face, vê uma palavra, aí acaba assistindo, sendo ministrado, e é uma grande bênção isso. Assim como eles que talvez, né, sejam brasileiros, eu não sei, um ou outro acaba se identificando, mas a gente acaba entendendo que é o propósito do Senhor, né, a palavra sendo ministrada. Eu tenho feito algumas lives, eu tenho postado alguns versículos, algumas coisas também no Kawaii, no TikTok. Graças a Deus as pessoas também têm assistido, têm acompanhado. E é isso, é pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Às vezes não vem uma pessoa aqui no culto, né? Mas aí na transmissão nós vemos. É uma igreja que começou online, então eu posso fazer muitas coisas, né? E glória a Deus que vai continuar sendo transmitido. Falaram para mim assim, vou falar para vocês que estão aqui. Falaram, por que você não para de transmitir? Para ver se o povo vem para a igreja. Falei, não, eu vou continuar transmitindo. Aleluia, porque a palavra tem que ser pregada. Glória, a tempo é fora de tempo. E olha, e o Senhor deu uma promessa quando eu estava no Ministério Renascer, que o Senhor iria dar os meios de comunicação para o povo de Deus. Nós não temos TV, nós não temos rádio, mas entrou a internet, então nós temos todas essas plataformas, Instagram, YouTube, Kawaii, Facebook, TikTok, tudo mais que tiver, nós vamos pregar. Então são os meios de comunicação que o Senhor nos deu, né, apóstolo? Então, para a honra e glória do Senhor, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. Vou passar para o apóstolo Douglas, que vai ministrar a palavra nessa noite. Deus abençoe a todos. Eu posso dar um testemunho? Vou falar para vocês algo. O poder da oração. Todos os dias de manhã eu mando um versículo, um louvor e uma oração diária para todo mundo. Assim, algumas pessoas, né? Uma lista de umas 200 pessoas. E aí, eu sempre, além das pessoas, eu mando oração para o meu marido, é claro. Além da oração que eu mando para todos, ainda para ele eu mando uma especial lá. Abençoando seu dia de trabalho e tal. Pedindo ao Senhor que cubra ele, coloque os anjos, dá livramento, livra de bala perdida, livra disso, daquilo. E aí, quando foi na quinta, né? O assalto? Assalto não. O assassinato? Foi na quinta. Na quinta-feira, o apóstolo Douglas, ele passa pelo Terminal 2. Ele trabalha no aeroporto, ele passa pelo Terminal 2. E ele já tinha saído do aeroporto. Então, isso foi em torno de 1 hora, mais ou menos, ou 2, que seja de diferença da saída dele. Então, eu creio que o Senhor livrou meu marido de bala perdida. Porque todos os dias eu oro por livramento de várias coisas. E aquele dia específico eu orei por livramento de bala perdida. E o meu marido, graças a Deus, estava em casa, são e salvo. Então, ele não tomou nenhuma bala perdida. Pessoas do próprio trabalho dele, do outro turno, foram baleados, né? Infelizmente, não sei o que aconteceu. Eles falam que não morreu. Teve um que morreu. Então, assim, amados, nós estamos
numa situação complicada, os dias são maus. Então nós temos que orar e cobrir a nossa família com o sangue de Jesus. E aqui, na onde nós moramos, o Jardim Prevente, é rota de avião. E ontem, ou na madrugada da quinta para sexta, ou da quinta para sexta, da sexta para o sábado, teve um avião cargueiro que pegou fogo no ar. Simplesmente pegou fogo. E teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto. Então, amados, ao livramento que o Senhor nos dá nessa rota. E o que nós pedimos ao Senhor para colocar todos os anjos dele acampados ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa. Então, o que eu digo para vocês, é o Senhor que livra, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem coloca os anjos dele acampados ao nosso redor. Então, vigia tu que dormes. Se você não ora pela tua família, começa a orar. Se você acha que é bobeira, que eu falei, não é bobeira, porque o Senhor falou para mim. Foi livramento de bala perdida, foi livramento de acidente aéreo sério, porque glória a Deus que os pilotos conseguiram aterrissar e fazer pousos de emergência. Porque imagina se eles não conseguem aterrissar, pega fogo, explode avião no ar, acontece o quê? Cai em cima de casa. Então, Deus deu livramento e continua dando. E Ele vai continuar dando para você que guarda, que ora pela tua família. Porque se você não edificar a sua casa na rocha, em vão vai ser a sua vida. Em vão vigia o sentinela. A sua casa tem que estar edificada na rocha que é Cristo Jesus. Então Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Apóstolo Douglas. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvar e exaltar o teu santo nome. Rei da glória. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, a todos que nos assistem, aos presentes, em nome de Jesus. E Deus, Ele tem realmente nos dado livramento. Tem nos abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dado livramento. Em nome de Jesus. E Deus é maravilhoso, né? Aleluia. E não esqueça de estar aqui quinta-feira, nessa campanha das águas purificadoras. Em nome de Jesus, que Deus vai estar realmente transformando a tua vida e mudando a tua história em nome de Jesus. A gente tem muitos testemunhos das campanhas anteriores ao qual nós já fizemos. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Ô, glória! Então, venha também dar o seu testemunho também das vitórias que o Senhor tem dado na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, abra a tua Bíblia no livro de Amós, vou colocar aqui na tela. Livro de Amós, lá no capítulo 4, a partir do versículo 11. A palavra diz assim, verso 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos a Ti esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar esta noite, a cada um que nos assiste, Pai, cada um presente, em nome de Jesus, que a Tua unção venha trazer, Pai, o poder e a unção desta palavra sobre cada um esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui o Senhor estava trazendo uma advertência, né, para o povo de Deus, para Israel, através do profeta Amós. Como sempre, no decorrer, né, da história, ao longo da história, Deus sempre levantou profetas para estar trazendo advertências para o povo. Porque de tempos em tempos que acontecia com o povo de Deus, né? O povo ia buscar o Senhor, mas enquanto o líder, né, o profeta, o rei, estava na presença do Senhor, o povo estava lá adorando ao Senhor. Era o líder morrer, era o profeta morrer, né? Era acontecer alguma situação desse nível que acontecia. Tem um texto na palavra que fala que o povo, ele rapidamente, né, ele se desviava e ia adorar os ídolos. Então, as pessoas
as pessoas elas têm uma necessidade de adoração, né? Deus ele criou o homem para adorá-lo. Assim como nós temos a necessidade de respirar, de comer, de se alimentar, de sobreviver, a adoração a uma divindade, né, é uma característica que Deus imprimiu no DNA do ser humano. Então o que acontece com as pessoas, né? Eles se esqueciam rapidamente do Deus poderoso. Por quê? Porque esse mundo ele já vai na contramão daquilo que diz a palavra. E a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. E o diabo ele trabalha para que as pessoas elas façam justamente o contrário que está na palavra, para que as pessoas justamente elas não cumpram as escrituras e não cumpram aquilo ao qual Deus ele colocou para que as pessoas elas buscassem ao Senhor, né? Para que as pessoas não buscassem ao Senhor. Então, o que acontece? Deus usava profetas, então nesse caso o profeta Amós, para que ele trouxesse uma advertência para o povo, porque o povo estava numa situação, né, de idolatria novamente. E uma das situações ao qual o Senhor ele condena é justamente a idolatria. Então o povo estava no momento em que estava buscando a idolatria, né? Então nos dias de hoje não é diferente. A gente vê que as pessoas elas estão vivendo, né, uma religiosidade, uma idolatria, vivendo uma dormência espiritual. E Jesus no Getsemane, ele deu uma advertência para os discípulos, lá em Mateus no capítulo 26, lá no versículo 36, diz assim: então foi Jesus com eles num lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E ele levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está triste até a morte, fica aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, este cálice não pode passar sem que eu beba. Faça a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Amém? Então, você pode ver que isso é uma batalha espiritual. E a gente vê nos dias de hoje uma dormência espiritual. Nós vemos hoje as pessoas elas dormindo acordado. É uma dormência espiritual ao qual acontece o quê? A pessoa ela não tem nem força para orar, ela não tem nem força, ela não busca mais as coisas espirituais, mas ela busca mais aquilo que é terreno, aquilo que é palpável, aquilo que é mais pronto para ela alcançar. Ela não busca mais aquilo que é espiritual. Então Jesus ele subiu ao monte para orar, porque ele estava no momento em que ele estava em consagração, ele dizendo ao Senhor: que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai que se cumpra na minha vida. Os discípulos eles caíram num sono profundo, e hoje a gente vê muita gente num sono profundo. A pessoa ela dorme acordada. Como assim? Ela vive uma vida de letargia, uma letargia espiritual, ao qual ela não tem força para se consagrar, ela não tem força para buscar as coisas do Senhor. Parece que existe como se fosse uma barreira invisível, uma parede de vidro, ao qual ela não transpõe aquela barreira. Ela vem até aquele ponto e para. Ela não faz um esforço para transpor aquela barreira. Então o que acontece? Ela fica naquela letargia. Então ela quer pegar um caminho alternativo, que é o caminho natural. A gente vê as pessoas buscando o caminho natural, e onde elas acabam se frustrando. E no caminho natural, elas vivem o quê? A vida natural, e param de viver, de buscar uma consagração, de buscar uma espiritualidade, de buscar a presença do Senhor, de buscar uma vida consagrada no altar do Senhor. E lá em 1 Pedro, lá no capítulo 1, no verso 15,
o Senhor trouxe uma palavra a respeito, né? Deixa eu ver aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E sem invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, ainda em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Por tradição recebestes dos vossos pais, mas com respeito, com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, e o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Então ele fala sobre nós buscarmos, né, a presença de Deus, a santidade do Senhor, ao qual nós não viremos a Deus. Ele fala para nós sermos santos, né, buscar a santidade do Senhor. A palavra fala assim: sede santos porque eu sou santo. E aquele que tem mãos limpas e ser puro de coração, esse verá o Senhor. E hoje a gente vê também uma situação ao qual as pessoas elas estão como é que fala? Descredibilizando a palavra. Elas estão desconstruindo a Bíblia, usando redes sociais, usando meios de comunicação, desconstruindo a palavra, dizendo aquilo era Velho Testamento, aquilo não serve para hoje, né? Falam de dízimo, falam de santidade, falam sobre congregar, enfim, uma série de situações sobre autoridade espiritual, sobre diversos assuntos, né? Sobre ter uma vida de consagração, enfim. As pessoas estão desconstruindo a Bíblia e ficam postando esse tipo de situação. Lá no Salmo 133, a palavra do Senhor, né, ela vai falar o seguinte, Salmo 133, ele fala lá no verso 3, ele diz assim, o primeiro: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes desceu, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Então as bênçãos do Senhor, Ele não vai ordenar na dispersão, Ele ordena na congregação e na reunião dos irmãos, Ele ordena a sua bênção. O avivamento começa na unidade, na reunião. Então as pessoas estão sendo influenciadas, né, por esse tipo de heresia e mentira, dizendo que não, os desigrejados, vou ficar no meu canto buscando a Deus. Aí postam assim, longe da igreja, mas perto de Deus, segundo a Bíblia de Satanás. Tem gente que escreve isso daí. Não é verdade? Eu já vi muita postagem disso aí, um monte de heresia. E tem uma outra heresia, né, que as pessoas estão postando aí, direto, dizendo assim: Deus não criou o mal, porque Deus é amor. Amém? Realmente Deus ele é amor, mas só que Deus também ele é justiça, Ele é juízo e fogo consumidor. Agora, aí tem um monte de gente que é cristão, que é crente, até pastor, fica replicando esse tipo de heresia, né? Aí a gente posta a verdade e a pessoa fica com bico, a pessoa fica fazendo aquela cara de mas vocês são chatos, né? Vocês são como que fala? Qual é o termo quando a pessoa vem com uma linha? Qual é o termo que usa? Bitolado? Não é bem bitolado, é tipo rigoroso, né? Só que mais rigoroso é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é rigorosa, quer ver? Em Isaías 45, 45, olha só. Isaías 45, lá no versículo 6, olha só, o que diz a palavra de Deus a respeito do bem e do mal.
né? O Senhor ele fala assim, lá no 6, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Então ele é o único Deus, não há outro. Eu sou, né? Eu sou o Senhor e não há outro. Existem milhões de religiões e deuses, de D minúsculo por aí, mas o Senhor, fora dele não há outro Deus. Amém? E olha só, deixar aqui para vocês, anota aí na tua Bíblia aí, você que está me assistindo, Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu crio o mal. Olha o que está escrito lá. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Aí ele segue: dilatai-vos, vós, céus, dessas alturas de justiça, e chovam-se as nuvens e abram-se a terra, e produzam a salvação no mesmo tempo. Faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá ao que o formou: que fazes? Ou dirá a tua obra: o que tens nas mãos? Ele usou uma parábola dizendo assim: sabe quando o vaso de barro quebra, não fica um monte de caco? É como se o caco de barro falasse assim para a pessoa que está fazendo o vaso: quem é você? Né? O que você está fazendo? O que você tem na sua mão? Ou seja, contendendo com o Criador. Sabe o que acontece? Nós somos vasos de barro e o Senhor ele nos molda da forma que Ele quer. Ele vai te moldar da forma que Ele quiser, você gostando ou você não gostando. A forma como o Senhor vai moldar a tua vida, ela vai depender das tuas reações e atitudes, das suas ações referentes à palavra dele. Agora, voltando lá, por que Deus ele faz o mal? Né? Por que Deus ele criou o mal? Nossa, mas Deus criou o mal? Deus criou Satanás, Deus criou o mundo, Deus criou tudo que até a ciência está descobrindo, lá, a energia escura, a massa escura do universo, o buraco negro, entendeu? Tudo o Senhor criou, né? E a Bíblia fala que tanto nas trevas como na luz, o Senhor está presente para ele. Não existe escuridão ou claridade, né? Nós precisamos de luz para enxergar aquilo que é matéria. Só que Deus não precisa de nada disso. Agora ele criou o mal para quê? Ele criou o mal para... O mal, ele é instrumento de juízo e correção que o Senhor criou para nós. Quando nós tomamos atitudes erradas, como o povo aqui fazia, quando o povo se desviava para a idolatria, o que Deus fazia? Deus ia o que Deus ia fazer? Deus ia permitir o mal alcançar aquele povo. Para quê? Para que aquele povo fosse corrigido, para que aquele povo ele voltasse na sua vereda. Para isso que o Senhor permitiu o mal. Por isso que o Senhor permitia que se levantasse guerras e lutas contra as pessoas. E muitas vezes nós enfrentamos guerras e lutas consequentes das nossas atitudes, consequentes das nossas ações, né? Não precisa vir a pessoa e apontar o dedo para você. A própria palavra ela já te ministra. E aí quando a palavra ela abre os teus olhos, você tem um entendimento, aí você vai tomar atitude de acordo com a palavra. Opa, peraí, eu errei nesse caminho, eu vou me corrigir para que eu não sofra o dano lá na frente. Então o Senhor ele permite muitas vezes um mal temporário na tua vida. Para quê? Para que a tua vida, para que você tenha um conhecimento e você se corrija. Amém? O Senhor ele usa o mal não para a destruição, mas ele usava o mal para a destruição quando as pessoas elas eram rebeldes ao extremo. Quando a pessoa realmente, declaradamente não queria saber do Senhor, ele permitia a destruição. Em muitos casos, tendo a palavra que o apóstolo Paulo ia orar, o próprio Deus falava assim para ele assim: não quero que ore por esse, que eu não vou atender a sua oração. Ele falou várias vezes para o profeta Isaías, profeta Jeremias, se não me engano: não ores por esse povo, porque é um povo rebelde. Eu não vou atender a sua oração, pare de orar. Deus mandava o profeta parar de orar porque ele ia destruir aquele povo, né? E quantas vezes o Deus se irava com o povo e Moisés ia interceder pelo povo. E Deus falava assim: eu vou destruir esse povo rebelde. Que não, Moisés ele intervia em intercessão. E aí Moisés falava assim: Senhor, o que as nações vão pensar de ti, né? Que você tirou eles com mão forte do Egito e agora o Senhor os destruiu aqui na terra prometida. O que vão dizer do Senhor?
E Moisés, ele intervinha, ele entrava como intercessor, fazendo a tipologia de Cristo, como o intercessor, como aquele que intercede pela tua vida. Então Cristo hoje, ele tem essa tipologia. Cristo hoje efetivamente ele intercede pela tua vida, quando nós buscamos o arrependimento do Senhor. Porque a ira do Senhor, né, ela está acesa. O Senhor está com a sua ira acesa. A gente vê, sabe o que? A terra tem sofrido, né? A terra tem sofrido sinais. E Deus ele tem castigado a terra com os sinais da própria palavra, né? A gente vê aí, né, os terremotos que têm acontecido. Vocês viram aí recentemente aí aquela grande enchente, eu acho que foi na Espanha, não foi? Na Espanha, lá que varreu uma cidade, ela destruiu tudo. Por quê? O Senhor está irado com a terra, está irado com a rebeldia da raça humana. Deus está castigando a terra, castigando com sinais para ver se a humanidade abre o olho. E muitas vezes ainda as pessoas elas ficam, né, irredutíveis. Agora hoje os rituais malignos, eles são escancarados. Qualquer show, antigamente não tinha isso, né? Qualquer show que vai ter um show de música, né? A apresentação do show que nem teve lá nas Olimpíadas de Paris, eles fazem um ritual ali as coisas do mal, né? Fazem um ritual lá que não tinha antes, um negócio escancarado, achando que aquilo ali, né, vai passar impune. Só que a ira de Deus não vai deixar passar impune. Lá na frente o Senhor ele vai pesar a mão dele, ele vai descarregar a ira dele. Amém? Por quê? Porque Deus, a Bíblia fala que de Deus não se zomba. O homem pode zombar de Deus por um período, mas quando o Senhor ele baixar a ira dele, não tem quem segure. Não tem quem segure. Então nós temos que buscar, sabe o que? Nos dias de hoje, o arrependimento, né? Buscar o arrependimento no Senhor. E nós temos que buscar, sabe o que também? Estarmos conectados com a igreja. Conectados, sabe por quê? Porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. Amém? E o noivo vai vir buscar a noiva, né? Se você não está aliançado com a noiva, você vai ficar para trás. Sabia? Nós temos que estar aliançados com a noiva, né? Lá em Apocalipse 3, lá no verso Apocalipse capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E hoje a gente vive uma geração morna, uma geração fria, uma geração, infelizmente, uma das piores gerações que a gente tem visto nos nossos tempos. Se você que é crente antigo vai uns 10 anos atrás, você for relembrar tempos atrás, a gente fala assim, nossa, que saudade daquela época, né? Por quê? Naquela época era o povo mais avivado, um povo que buscava mais oração, buscava mais consagração, você via mais milagre. Hoje parece que a torneira de milagre fechou. Por quê? Porque Deus ele não opera no meio da iniquidade, Deus não opera no meio do pecado. Deus não tem operado. Hoje você não vê um paralítico levantar mais da cadeira. Há anos atrás eu vi. Lembra? Eu fui em muitas conferências que eu participei, que a gente via paralítico levantar na nossa frente, pessoas serem curadas, né? A perna curta, né? Endireitar, nascer órgãos nas pessoas cegos começar a enxergar. Hoje isso virou mosca branca no meio da nação evangélica. Por quê? Por causa da iniquidade. As pessoas estão mornas, estão frias. E o Senhor está irado com a igreja nos dias de hoje. Por quê? Por causa dos escândalos. Você vê um monte de escândalos. Por causa de dinheiro, por causa de um monte de situações, né? Aí querem generalizar tudo, né? Fala que todo pastor é ladrão, enfim, não está nessa área, né? Então, o Senhor, Ele quer o quê? Ele quer que as pessoas, que nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos a buscar com fervor a presença dEle, que nós sejamos quentes. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não sei se vocês já... Eu estava assistindo ontem o filme lá do Exterminador. Ele tem aquela visão visão térmica, né? Ele só enxerga quem é quente, e quem é frio ele não vê nada. Jesus vai fazer a mesma coisa. Ele vai passar sem a visão dele, ele vai ver só quem é quente. Ele vai levar só quem é quente. E esses que falam, que não precisa mais de ir na igreja, cuidado, hein?
Se Jesus voltar amanhã e você não estiver na igreja, você vai ficar, porque ele vem buscar sua noiva. Verdade. Quem estiver na noiva, vai. Quem não tiver, não vai. Entendeu? Sabe porque é muito sério isso? Em Apocalipse 22, lá no capítulo 17, no capítulo 22, no versículo 17, diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água viva. Água vida. Quem que é essa água viva? Jesus Cristo. Então eu convido você, venha beber desta água, venha estar junto com a noiva. Jesus vem buscar uma noiva sem mancha e sem mácula. Quer dizer, sem mancha e sem mácula, né? Não é aquela pessoa, como a gente fala, que não peca, não. É aquela pessoa que busca o arrependimento no Senhor. Que busca o arrependimento. Então, os desigrejados, infelizmente, na hora de Jesus voltar, filhão, você vai ficar. É que não sei o que, vai ficar. Sabe por quê? Porque em Hebreus, a palavra de Deus, né, ela vai, acho que Hebreus capítulo 12, deixa eu voltar lá. Hebreus, eu vou achar que o texto você vai ver. Hebreus 12, lá no versículo 14, deixa eu ver se esse daqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim, Hebreus 10, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós temos que buscar a santificação. Nós temos que buscar hoje, nos dias de hoje, a santidade no Senhor. Buscar a santidade no Senhor. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Lá em Hebreus no capítulo 10, lá no verso 25, ele fala, cadê? Achei aqui. Ele vai falar aqui, ó. E não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Hoje é de muitos, né? Antes, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia vai se aproximando daquele dia. Porque porque se voluntariamente continuarmos no pecado, voluntariamente, quer dizer, a pessoa que pega propositalmente, sabendo que é errado, ela continua insistindo no erro voluntariamente, como está aqui na palavra. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior o castigo, cuidais de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, que é o sangue de Cristo, com quem foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Então aqui ele nos dá uma advertência para nós que não voluntariamente, diz aqui na palavra, nós estamos no pecado. E ele fala para não abandonarmos a congregação, porque quem é a congregação que eu acabei de dizer? É a noiva. Se você abandonar a noiva, quando o noivo, né? A gente não ouve há muitos anos atrás, né? Os nossos avós falavam assim: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. A gente não ouve isso? Sim ou não? Ouve. Hoje, Jesus não vai voltar. Jesus já está com os pés nas nuvens. Está pronto. Jesus já está, sabe como? Sabe como Jesus está? Ele já está no cavalo branco dele, montado lá, só esperando o Pai falar, vai. Ele já está com os pés nas nuvens, com os anjos lá enfileirados, já está de prontidão. Que a Bíblia fala que nem o filho sabe a hora do comando que o Pai vai dar. A hora que o Pai der o comando, fala, vai. E vai ser, num piscar de olhos, o arrebatamento da igreja. Quem não estiver na igreja, lamento, irmão, você não sobe. Não adianta, pode chamar de bitolado, pode chamar disso, daquilo, não sobe. Você tem que estar aliançado no corpo de Cristo, você tem que estar junto, o corpo vai subir. Se você estiver fora do corpo, você vai ficar para a grande tribulação, vai ficar para a condenação, vai ficar, porque quem está fora do corpo de Cristo,
primeiramente, não tem santidade, não está em arrependimento, entendeu? Está seguindo a sua própria direção, está seguindo o curso desse mundo, está seguindo o curso desse mundo, porque não está cumprindo o princípio da palavra, porque Santa Ceia, batismo, palavra, você e comunhão você tem no corpo de Cristo, não é fora do corpo de Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque a mesma palavra em Hebreus, no capítulo 10, lá no versículo 31, o Senhor nos dá uma advertência assim, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Você leu isso aqui comigo? Olha lá, Hebreus 10, 31. Né? Por exemplo, vamos supor, você comete um crime. Aí você pode contratar um advogado, você pode subornar um juiz para ele livrar você. Você pode ter cometido qualquer situação aqui na terra, né? Qualquer tipo de delito na terra, e você contratar um bom advogado, você contratar um promotor, você pagar um juiz, e ele vai te livrar daquela situação e você fica livre aqui na terra. Mas se você cai nas mãos do Deus vivo, quem vai livrar você das mãos do Deus vivo? Quem vai te livrar? Quem vai livrar você? Nem Satanás te livra, porque Satanás ele está debaixo dos pés da igreja. Já começa por aí. Então, a Bíblia fala assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu irmão, não chegue nesse nível. Não chegue nesse nível de cair nas mãos do Deus vivo. Que o dia que você cair nas mãos do Deus vivo, lá, abra a tua Bíblia aí, ó, Hebreus, né, 10, 31. Vamos lá. Lembra que eu falei sobre, lá em Isaías 45, 7, que Deus criou o mal? Aqui, ó, para que Deus criou o mal. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Ai daquele que blasfema, né, das palavras do Senhor. Ai daquele, né, que não busca a presença do Senhor. Ai daquele, porque lá no capítulo 12, no mesmo capítulo 12 de Hebreus, olha isso aqui, né? Nós acabamos de ler. Ele fala que seguir a paz com todos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então nós temos que estar vigilantes, né? Nós temos que estar vigilantes, buscando a santificação, buscando a palavra do Senhor, buscando a santidade no Senhor. Amém? Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, no verso 7 diz assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então nós temos que buscar o Espírito Santo do Senhor. Está repreendido esse demônio do barulho do inferno, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Rei da glória. Quando a gente prega a palavra da verdade, acontece essas coisas. É assim mesmo. Quer atrapalhar o culto, mas a palavra vai ser pregada. Então, continuando. Porque Deus não nos chamou para imundícia, né? Mas para a santificação. Santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá Deus, né? O que eu faço, apóstolo? Você tem que buscar o Senhor. Você tem que congregar, você tem que ser fiel onde você está. Você tem que, sabe, não olhar para a direita, para a esquerda. Você não tem que olhar para quem não vai. Você tem que olhar para o autor e consumador da tua vida. Porque não é a multidão que vai te salvar. Não é uma igreja lotada que vai salvar você. Entendeu? O que vai salvar você é o teu compromisso com Cristo. Amém? O que vai salvar você, eu não posso salvar você. Eu não posso, eu sou homem. Quem vai salvar você é o sangue de Cristo. Se você estiver na posição. Se você tiver filho. Ah, mas apóstolo, mas eu pequei, eu errei, eu caí. Tudo bem, você pode até cair. Mas se você se arrepender e buscar a presença do Senhor, Ele é fiel e justo para te justificar e te levantar e te purificar pelo sangue dele. Porque o Senhor, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, Jesus. O que é dar graça aos humildes? Porque nós erramos, nós somos sujeitos a erro.
todo ser humano, eu posso errar, você erra, todo mundo erra. Por isso nós não temos o direito de acusar ninguém. Amém? Nós temos que receber a palavra e sabe fazer o quê? Nos humilharmos diante da potente mão de Deus. E aí quando nós nos humilhamos, sabe o que acontece? O Senhor, Ele perdoa os teus pecados, Ele te lava com o teu sangue e Ele joga todo o teu pecado no mar do esquecimento. E aí sabe o que acontece? Você passa a ter uma vida de vitória e santidade, né? Aí um pastor amigo meu falou uma seguinte frase: não adianta trocar de igreja se não mudar o seu caráter, mas trocar de posição muda o seu caráter. Entendeu? A sua posição diante de Deus muda o seu caráter. Agora, trocar de igreja não adianta, porque tem gente que é assim, o cara apronta, pinta e borda, ele vai para outro lugar, né? Aí tá na outra igreja lá, ele apronta, pinta e borda, vai para outra. Vai lá, apronta, pinta e borda e vai para outra. Vai ficar pulando de galho em galho, até a hora que ele pega um galho podre, ele se arrebenta. Amém? Não adianta mudar de placa, meu querido. Você tem que se manter no lugar onde você está e você tem que mudar o teu caráter buscando a presença do Senhor, buscando o arrependimento. Amém? Buscando se arrepender. E quando você busca o arrependimento, o Senhor te perdoa, o Senhor te levanta, Ele te constitui, né? Se você for olhar lá, por exemplo, Davi, as coisas que Davi aprontou. Davi, ele tinha as mãos, a Bíblia fala que Deus proibiu ele construir o templo porque ele tinha as mãos de sangue, porque ele derramava muito sangue, ele matava muita gente. Entendeu? Por quê? Porque ele matava muita gente? Porque ele fugia de Saul e ele tinha que sobreviver como mercenário. Então ele matou muita gente. Ele praticou adultério, ele matou muita gente. Ele fez o pecado do censo, ao qual foi um dos piores pecados, que Deus se irou completamente contra Davi e mandou matar mais de 70 mil homens por culpa de Davi. Entendeu? E mesmo assim, sabe qual foi a diferença de Davi? Porque Davi se arrependia. E quando Davi se arrependia, quando Davi se arrependia do Senhor, sabe o que acontecia? Né? Sabe o que acontecia? O Senhor dava graça para ele. Então até que a gente vê, ó, a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. E ele é conhecido como o maior rei de Israel para todos sempre. Ele é lembrado na vida toda como o maior rei de Israel. Por quê? Por conta do seu posicionamento, ao contrário de Saul, que Saul ele desobedecia a palavra de Deus. Saul ele desobedecia a palavra de Deus e ele não se arrependia. Saul ele deixava de buscar a presença do Senhor. Para quê? Para ele seguir os impulsos do coração dele, que é aquele velho negócio: eu senti no coração, eu vou fazer segundo o que dá na minha telha. E ele fazia, ele desobedecia. Tanto é que quando foi para ser confirmado o reinado de Saul, né? O que aconteceu? Depois de 7 dias, sabe o que aconteceu quando Samuel falou para Saul? Ele falou assim: ó, daqui 7 dias eu vou fazer uma consagração. Nós vamos matar um carneiro, amém? Nós vamos matar um animal em sacrifício para que o seu reinado seja confirmado. E as fileiras dos filisteus estavam, né? Elas estavam ali enfileirados para atacar Israel. E no 7º dia, os soldados de Saul começaram a fugir com medo dos soldados de Israel. E Saul viu aquilo e ele temeu. E no último dia, ao findar da tarde, ele pegou o animal e ele sacrificou o animal, porque ele falou assim: Samuel não veio, então eu vou sacrificar, né? Eu vou sacrificar esse animal. E assim que ele matou aquele animal, que não era o direito dele fazer, ele não tinha que fazer aquilo, só quem podia fazer era justamente o sacerdote. Sabe o que aconteceu? Samuel falou assim: você agiu por loucura diante de Deus, e hoje o Senhor rasgou o teu reinado. Hoje Deus rejeitou o teu reinado porque você foi desobediente à palavra de Deus. Então Saul, ele era desobediente à palavra de Deus, mas ele era ungido do Senhor, porém desobediente à palavra de Deus. Então por isso o reinado dele, né, não frutificou, não vingou, mas ele morreu de forma trágica, né, com um suicídio. E aí, o que aconteceu? Pela perseguição que ele perseguia Davi, ele assumiu o trono, porque Davi ele se arrependia da presença do Senhor. Amém? Então, hoje, nós temos que buscar
está buscando mesmo a presença de Deus, a presença do Senhor. Buscar santidade, buscar a palavra, buscar o jejum, buscar a oração, sabe? Nós temos que ter esse tempo porque nos dias que nós vivemos hoje, a multidão das pessoas, elas estão se afastando da presença do Senhor. E nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Porque se nós não buscarmos a presença do Senhor, o Senhor, né, Ele não vai manifestar a glória dele, porque a palavra dele fala que nós temos que buscar a presença dele, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém? Então eu quero que você, né, se posicione, fique de pé, em nome de Jesus. Você que está na tua casa, amém? Põe a mão no teu coração. Nós vamos participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, né? Então é um tempo onde nós temos que buscar o arrependimento do Senhor. É um tempo em que nós, pode distribuir, é um tempo que nós temos que buscar a presença do nosso Deus, buscar em nome de Jesus Cristo a presença dele, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos dias em que nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis, então nós temos que buscar mesmo a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele fala assim: tendo graças, o partiu e diz: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comeres este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então o Senhor aqui, o apóstolo Paulo, nos dá essa direção, para nós nos examinarmos. Por quê? Porque todos nós somos passíveis de cometer erros. E quando nós examinamos a nós mesmos, nos arrependemos da presença do Senhor, não há quem nos condene, porque nós nos julgamos a nós mesmos. Então não há mais condenação sobre nós. Quando ele fala que aquele que come sem discernir o corpo, é aquela pessoa que ela come sem se arrepender, sem o arrependimento, sem ter uma vida de buscar a santidade no Senhor. Então você vai participar da mesa do Senhor, vai comer da carne e beber do sangue do Senhor. E após isso, a tua vida ela vai começar um novo ciclo na tua vida em nome de Jesus, ao qual você vai começar um novo ciclo, um novo tempo na tua vida, ao qual o Senhor vai te levantar e te justificar em nome de Jesus. Amém? Vamos consagrar esses elementos. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, este pão que representa o Teu corpo, a Tua carne. Consagramos a Ti, Pai, esse suco de uva que representa o Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós comemos e bebemos em Tua memória. Em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode comer e beber em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos.
diga uma palavra de amor ao Senhor. Você que já participou, adore o Senhor, ore na presença dEle. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos. Sim, Nós te Pai, damos a em Ti, nome Pai, de toda a Jesus. glória, toda a honra. E Obrigada, te agradecemos Senhor. por essa oportunidade que o Senhor nos Obrigada, dá, Pai, em nome de Quando Jesus. muitos não têm essa Nós oportunidade, chamamos, o Senhor Senhor, nos dá chamamos, Espírito o privilégio de Santo estarmos na Tua presença. Ora, Que nós podemos ser na Tua presença. Nós podemos nos Aleluia, arrepender na Tua Pai. presença. E de recebermos o perdão, sim, meu Deus. recebermos a remissão Em dos nossos nome de pecados pelo Teu Jesus, sangue. em nome de Nós já te Jesus. agradecemos, Pai. Obrigado, Oh, Senhor, aleluia, porque o Senhor nos Pai. purifica esta noite. Somos limpos esta noite, Em Pai. nome de E nós te Jesus. agradecemos, Pai. Aleluia, Somos Senhor. gratos a Ti por essa Em rica nome de oportunidade. Jesus. O Senhor nos concede, Em nome nos de concede Jesus. nesse dia de hoje. Quantos até o dia de hoje, até já até faleceram e não tiveram essa oportunidade. aleluia, E hoje Pai. o Senhor nos dá essa rica oportunidade. Oh, Nós te agradecemos e te adoramos, Pai. Em nome de aleluia, Jesus. Muito Senhor. obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, Ele será Deus. O Senhor sempre será Deus. Aleluia. Ainda que os seus olhos não estejam enxergando, ainda que você olhe ao seu redor e nada esteja acontecendo, Ele continua sendo Deus. Se ainda se tiver interferência, que nem hoje aqui teve interferência de barulho provocada por Satanás, nosso Deus ainda é Deus. Aleluia. A palavra ainda foi pregada. Glória a Deus. Porque o nosso Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida, da tua vida. Em nome de Jesus, Ele tem resposta para você nessa semana. Ele vai colocar sobre ti uma porta aberta, aonde você não vai entender, mas você vai ter certeza que é Deus. Porque Ele é especialista em mostrar para nós que ainda que os nossos olhos não enxerguem, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Deus da salvação. Tem que ser assim, amados. Tem que ser assim. Às vezes você acha que só você tendo recurso você vai poder fazer as coisas de Deus. Não, você vai continuar fazendo, porque Deus vai colocar sobre você uma porta aberta, com recurso, sem recurso. Deus vai te honrar, Ele vai te suprir. Ele é Deus para cuidar de todas as suas necessidades. Aleluia. Tudo aquilo que você desejar, o Senhor vai te abençoar, vai te fortalecer para você viver o sobrenatural. Pode sentar só mais um minutinho. Hoje eu estava vendo, é engraçado, né? Lembranças no Facebook. Eu estava vendo uma pregação minha de 2018. E naquela pregação, eu pude ver como que Deus tinha os propósitos dele na minha vida. E eu, na igreja em que eu estava, eu havia profetizado na vida de um monte de jovens da igreja que estavam todos desempregados. Eles estavam numa situação que eu falava, misericórdia. Como pode, né? Você vê a Deus tanto tempo e nada está acontecendo na vida deles. E aqueles jovens que estavam ali, naquele culto, o nome do tema do culto era culto de impacto e propósito. E eu pude ministrar, e eu ouvi os testemunhos daqueles jovens. E eles testemunharam naquele culto que alguns tinham conseguido virar empresários de transportadora, outro conseguiu montar uma oficina mecânica, o outro conseguiu montar uma escola de música. Cada um
Deus deu um rumo diferenciado. Outros conseguiram empregos com estabilidade. E o Senhor honrou aqueles jovens. Porque todos os cultos que eu ministrava a palavra, eu profetizava: você não vai ficar na mesma situação que você está. Você não vai comer pão de dores. Você vai comer o fruto do seu trabalho. Você vai ser honrado. Você não vai comer as migalhas que caem da mesa. E eu profetizo sobre a tua vida. Se Deus fizer, Ele vai ser Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E vai continuar cuidando da sua vida. Porque a palavra do Senhor em Mateus 6:33 nos diz que nós temos que buscar, pois, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu fiquei nesse ministério 2 anos. Logo depois que eu saí da Renascer, eu fiquei nesse ministério 2 anos. Nos 2 anos eu pude ver Deus transformando a vida daqueles jovens. Quando eu saí de lá já estava com o propósito de iniciar esse trabalho. Mas Deus fez a obra ali naquele lugar. E me usou como profeta. E eu sou boca de Deus na tua vida hoje, para dizer para você: a sua situação não vai ser a mesma. Ainda que você tiver que pegar água. Ainda que você tiver que comprar copinho de água, vender no farol, você vai ter um suprimento abundante para a tua casa, para a tua família. E tudo vai prosperar. Porque tudo aquilo que o Senhor colocar sobre as tuas mãos vai prosperar. Glória a Deus. Tudo. Amados, eu sou prova disso. E eu falei: Senhor, eu estou saindo de um ambiente aonde eu poderia ganhar mais próximo ano. Mas o Senhor me tirou do ambiente que eu estava para colocar no outro ambiente onde eu vou ganhar menos. Isso é bênção para a tua vida? É. Sabe por quê? Porque é qualidade de vida. E eu creio que esse menos que eu vou ganhar não será menos. Esse menos o Senhor vai fazer frutificar em outras atividades, na onde o Senhor vai me prosperar muito mais do que eu estivesse período integral dentro de uma escola. Porque Deus é Deus da minha vida para me prosperar. Porque a palavra, quando nós profetizamos a vida de vocês, primeiro ela passa por nós a bênção e depois é a bênção para a vida de vocês. Então eu profetizo sobre vocês, porque existem pessoas que acham que o muito trabalhar prospera, né? O muito trabalhar dá dinheiro. Não, amados. Não muito trabalhar que dá dinheiro. É a prosperidade que vem do Senhor. Porque o pouco da tua mão, o Senhor vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Se você aprender a ser dizimista e ser ofertante, você vai ser próspero em tudo aquilo que você fizer. Uma pessoa falou para mim, eu estava num salão, a pessoa falou para mim, ela morava em outro país e ela voltou para o Brasil. E ela morou num outro país durante muitos anos. E ela falou que ela está no Brasil e ela não é dizimista porque ela ainda não aposentou. Só que ela vende algumas coisas, ela faz algumas coisas. Aí eu tentei explicar para ela, mas ela não entendeu. Eu falei para ela: dízimo não é o dízimo de um salário, de um pagamento. Dízimo é tudo aquilo que te passa as mãos. É 10% para você entregar, devolver ao Senhor. Ela ficou meio sem entender, mas o que eu quero explicar para vocês: dízimo não é o dízimo, eu recebo X por mês, então todo mês eu tenho aquele valor. Não, dízimo é assim: você é profissional liberal, você vai vender, você vai receber, você vai entregar.
Você vai fazer a sua conta do seu gasto, de tudo aquilo que você teve, do seu material que você usou, o seu lucro, você vai separar o seu dízimo. Isso é o dízimo. Apóstola, e oferta? Oferta é aquilo que Deus colocar no teu coração, mas oferta pode ser oferta do valor que for. Uma pessoa, essa semana, foi ontem, o sexto, mandou uma mensagem para mim falando que ela estava mandando um valor para mim, para a igreja. Aí eu falei para ela, amém, amada. Peguei, abençoei, orei. Ela falou uma pequena oferta, mas ela não sabe o quanto aquela oferta ajudou a obra. Ela não sabe o quanto aquela oferta ajudou. O quanto aquela oferta foi necessária. Ela foi abençoada. Então o Senhor vai prosperar, vai continuar abençoando. E assim, às vezes eu faço muito trabalho social. E eu falo para as pessoas da minha lista, eu falo, Max, eu preciso fazer tal coisa. Aí eu falo, eu preciso de 10 pessoas, um exemplo, com 30 reais. Sabe quantas respondem? Eu pelo menos falo, eu vou orar. Tem algumas que nem falam, vou orar. Né? Nem vou orar, nem visualiza, nem falo, amém, eu vou orar, irmã. Eu vou orar porque eu não tenho. Aí eu vou orar, eu vou conquistar. Às vezes a pessoa não tem mesmo 30 reais. Mas ela conhece alguém que pode ajudar. Fala, ó, você pode me ajudar com uma tal obra, uma situação? E pronto. Mas eu orar. 3 pessoas, 4, numa lista de 200 pessoas. Aí eu falei, amém, Jesus, coloca a tua mão. Assim pelo menos ela disse, ó, eu vou orar, viu? Ó, eu estou orando para Deus fazer essa obra, Deus continuar te usando aí nessa obra social. Eu já falei para vocês, eu ganhei Marmitex, né, apóstolo? A vasilha. Mas como que eu vou levar para os moradores de rua a vasilha vazia? Não tem como. Então vamos continuar orando para que essa obra seja próspera. Para que continuar fazendo com que as pessoas continuem sendo dizimistas e ofertantes aqui. Para que nós possamos fazer a obra da igreja. A igreja vai completar 3 anos. Dia 30 de novembro nós teremos nosso culto aqui. Eu tinha encomendado um bolo. Igual eu encomendei no primeiro ano da igreja. Eu já cancelei. Eu falei, eu não vou fazer desse jeito. Vou fazer do jeito de Deus, não do meu. Aí eu falei, eu vou fazer a decoração. O apóstolo, como que é a decoração aqui? Agora ele está decorizado. Amados, a obra vai ser feita do jeito de Deus. Ainda se tiver que ser a decoração como está aqui hoje, vai acontecer. Porque eu não dependo de uma bexiga, eu não dependo de uma cortininha, eu não dependo de um negócio amarelo e preto, eu dependo da graça e do amor do Senhor Jesus. E eu dependo que as pessoas venham abençoar nossas vidas. Venham para o culto de aniversário da igreja. Vai ser uma grande bênção. O apóstolo Wilson Castro vai ministrar. Vai ser no dia 30 de novembro. E eu não vou fazer grandes coisas aqui não, amada. Vou fazer o culto. Vai ser bênção. Vou abençoar. Haverá o culto para a honra e glória do Senhor Jesus. E vai acontecer. E vai ser lindo, perfeito, como tudo que Ele faz. Amém? Hoje eu quero que você entregue a sua oferta. Se você tem, amém. Se você não tem, amém também. Mas eu vou orar. Pega seu envelope. Entrega para mim. Aliás, pega aqui o seu. Ali. Toma. Deixa lá dentro. Eu vou orar. Amém. Eu vou orar. Amém? Amém. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos orar para esse envelope. Glória a Deus. Tem aí o QR Code. Amém, Jesus. Você que está assistindo, ó. 712@gmail.com. Abençoe essa obra. Porque
É que nem eu falo, né? As pessoas falam, ah, mas você não tira a foto dos moradores de rua. Ah, mas é antiético fazer isso. É feio. Você ir na rua e pegar a comida pra pessoa, tirar foto, postar. Amém? Não vou fazer isso. Não preciso fazer isso. Mas eu vou falar pra você. Antes de você orar, quero segurar com uma coisa. Estava pensando aqui a palavra, Deus nós não vemos, mas aqui eu estou sentindo a graça do Senhor. Oh, glória, aleluia! Sentindo aqui um fogo, um calor, não é o calor da roupa, mas é um calor da graça do Senhor. Eu estou com roupa fresca. Porque quando você ministra a palavra, né, sua essência, na sua simplicidade, na sua essência, o Espírito Santo ele nos visita. Então aqui eu estou sentindo a graça do Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, eu vou abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito. Ah, Espírito Santo de Deus, multiplica essa oferta 30, 60 e a 100 por 1 na vida dos teus filhos. Pai, abençoa cada um que te ofertou, cada um que não tem também hoje para te ofertar. Coloca recurso na vida dos teus filhos. Ensina eles, Pai, a serem empreendedores. Ensina eles, Pai, a conquistarem para ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, eu falei aqui. Deus me cobrou algo. Eu já falo isso pro apóstolo Douglas já faz alguns anos, acho que faz uns 5 anos ou mais. Que Deus mandou eu fazer um culto específico de mulheres empreendedoras. Estejam orando por isso, viu? Você aí da rede social. Vai ser live, mulheres empreendedoras. Porque a mulher precisa aprender a conquistar. Para não ser dependente. Para ser próspera, para ser abençoada. E vai ser culto com curso, vai ser culto com palestras direcionadas à mulher. Amados, hoje a interferência aqui tão abençoado do inferno. Uma pessoa endemoniada mesmo, vou falar bem assim a palavra, que alguém deve ter contratado para ficar passando aqui na porta da igreja dando show com moto. E ele está passando de minuto em minuto fazendo barulho com a moto, empinando e fazendo barulho. Mas é bem aqui embaixo e para aqui na porta. E para aqui na porta. Eu quero que vocês que estão aqui agora e você que está aí, nos ajude em oração. Estenda sua mão para frente da igreja, aleluia, naquela direção. Vamos repreender. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda interferência de moto, toda interferência do inferno que está querendo atrapalhar a transmissão, querendo atrapalhar o culto, trazendo, Senhor, incômodo, em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que pagou essa pessoa, o Senhor me revelou isso, que pagou essa pessoa, pagou esse motoqueiro, para ele ficar aqui na porta fazendo barulho, porque se ele passasse simplesmente, tudo bem, nós iríamos entender, mas ele passa fazendo barulho aqui na porta da igreja, fazendo barulho, cutucando o culto. Está repreendido em nome de Jesus. E eu abençoo a vida desse jovem. E eu declaro, eu profetizo que ele ainda vai parar aqui, vai entrar, vai pedir perdão e vai aceitar a Jesus. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. E você que está aí na live e não entendeu muita coisa, eu profetizo sobre a tua vida uma semana de vitórias. Que a bênção, a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo fique sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai em paz. Deus abençoe. Fique na paz.